Pai Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós ainda estamos nessa segunda parte, onde o povo está marchando em direção ao Sinai. Nós já estamos quase chegando no Sinai. Em verdade, nós passamos agora por Refidim. Refidim fica a 3 dias de viagem do deserto de onde nós falamos no último vídeo, onde Deus deu o maná, onde Deus trouxe codornizes para o povo comer. Então aqui, depois de 3 dias de viagem, o povo reclama de novo. Por quê? Porque está faltando água. Era a 4ª reclamação do povo. Só que esta sim é uma grande contenda mesmo. Ou seja, o povo estava a ponto de fazer alguma besteira. Refidim quer dizer descanso, mas na verdade não teve nada de descanso ali não. Deus, recebendo o clamor de Moisés, ele manda que Moisés pegue alguns anciãos como testemunha e ele os manda até a rocha em Horebe, e ali ele diz para ferir a rocha. Este local e a água brota dali depois que ele feriu a rocha. Esse local passou a ser chamado Massá e Meribá. Então era chamado de Refidim, é conhecido como Refidim, mas por conta desta contenda passou a se chamar Massá. Massá quer dizer tentação, quer dizer provação. E Meribá quer dizer contenda. Então este lugar ficou conhecido como um local de contenda. Logo em seguida, eles foram atacados por um grupo chamado de Amalequitas. Os Amalequitas, o seu rei, o seu governador, Amaleque, era uma das grandes e violentas nações da região. Era uma das maiores e mais violentas nações guerreiras daquela região. E ela está aqui representando as forças do mal no mundo. Amaleque quis mostrar seu desprezo por Deus e seu poder. Ele, quis ser mais poderoso do que o poder de Deus, quis ser maior do que Deus. E ele ataca o exército amalequita, ataca os israelitas que estavam vindo num deserto sem comida, sem água, sem condições, cheio de criança, mulheres e gado. Quer dizer, foi uma questão bastante complicada, bastante delicada, ele querer fazer esse tipo de coisa. Moisés agora determina que Josué, a primeira vez que aparece o nome de Josué, seja o líder do exército. É ele que vai liderar esta guerra. Moisés vai para um local mais alto, olhando a batalha. E é interessante, quando ele levanta as mãos em oração para o Senhor, o exército israelita ganha. Quando ele, cansado, abaixa as mãos, o exército perde. Os amalequitas prevalecem. Só que ele, com idade, não conseguia deixar os seus braços levantados por muito tempo. Então, o que acontece? Arão, de um lado, e Ur, do outro lado, ajudam. Ur aparece aqui também pela primeira vez. Ur é o marido de Miriam.
esta nação é uma nação que ela ataca sem aviso nenhum e sem nenhum tipo de provocação, né? Eles representam essas forças do mal e o Senhor diz na palavra, então, que ele vai fazer a eliminação deste povo. Vocês lembram, existem ainda uma Amalequita lá na história de Ester. Na história de Ester e Mordecai, existe um Amã. Esse Amã é amalequita. E ele, ao final da história, é enforcado. Alguns acham que eles são descendentes de Esaú, alguns acham que eles são descendentes de Cã, filho de Noé. Enfim, não se tem certeza de onde eles vêm, mas a chance é que eles sejam descendentes de Cã. Por quê? Se eles fossem descendentes de Esaú, Deus não deixaria fazer guerra, porque Deus não permite fazer guerra com os edomitas, com os moabitas, com os amonitas, né, que são todos parentes. Edom, ou Esaú, que era da família, né? Os moabitas e os amonitas também são da família. Então, Deus não permite. Muito provavelmente, portanto, eles eram descendentes de Cã. Quando eles vencem, então, Moisés diz o seguinte, 15, edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, ou seja, aquele local ficou chamado, né, o altar que Moisés edificou ali ficou chamado de Iavé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Porque o povo não tinha bandeira, não tinha exército, não tinha nação, não tinha nada, né? Quem é a bandeira do Senhor, do povo? É o Senhor. Então aqui aparece o nome de Iavé Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Logo em seguida aparece a visita de Jetro. Jetro é o sogro de Moisés. E ele, sabendo de tudo que Deus fez por Moisés, de todas as vitórias, de toda a libertação, de tudo que tinha acontecido, inclusive a vitória agora sobre os amalequitas, que era um povo de guerra, um povo violento, não tinha como o povo do Senhor vencer, a não ser pela força do próprio Senhor, né? Então Jetro veio parabenizar, abençoar, encorajar Moisés por tudo que estava acontecendo. Mas ele também vem para trazer a esposa de Moisés, Zípora, e os seus 2 filhos. Eles fazem uma festa, eles oferecem sacrifícios e logo em seguida Moisés diz: não, agora eu vou ter que julgar, né, as causas do povo, etc. E Jetro viu que aquilo estava muito complicado. Ele aconselha então Moisés a dividir as responsabilidades para com o povo. Então os negócios que eram de alta importância, os negócios que precisavam se saber a vontade de Deus, isso era Moisés que devia trazer. As outras coisas deveriam ser julgadas pelos auxiliares. Então eles elegeram homens prudentes, homens sensatos, líderes de 1.100, 50 e de 10. E eles colocaram esses homens à frente do povo. Isso fez com que o fardo que estava sobre Moisés fosse aliviado. Nós aprendemos aqui que Moisés, apesar de um grande homem, de um homem capaz, de um homem que estava face a face com o Senhor, ele era humilde o suficiente para ouvir uma sugestão e averiguar se essa sugestão valia a pena ou não e fazer aquilo que fosse sugerido. Aceitar, humildade em aceitar o conselho de uma outra pessoa e de dividir esse juízo que acontecia com 1.150
10. Depois isso ficou melhor elaborado, isso ficou melhor feito, né, à medida em que o povo ia crescendo, que o povo ia se desenvolvendo. Agora, eles estavam prontos para ir ao Monte Sinai. Então, nós estamos na última fase, nós estamos quase chegando no Monte Sinai. O caminho era de 5, 6 dias, mais ou menos. E eles chegavam a Horebe. Horebe é uma cordilheira, né? É um conjunto de altos, de montanhas. Um dos picos ficava exatamente aqui, ó, no vértice entre os dois braços do que se chama de Mar Vermelho. Então, Horebe era toda essa cadeia montanhosa e um dos picos, o maior pico, mais alto, é que se chamava Sinai. Então, às vezes, meu amado, você vai ler, no Monte Horebe, no Monte Sinai. São dois lugares diferentes? Sim e não. O Monte Sinai fica no Monte Horebe. O Monte Horebe é um conjunto. O Monte Sinai é um monte específico. Então, exatamente nesse ponto aqui de baixo, onde está esse balãozinho vermelho, é o que se chama de Sinai. E o Monte Horebe é todo esse conjunto de cadeias aqui. Havia um local amplo, como o amado pode ver, né, na figura de cima agora, né? Então aqui nós vemos um monte e aqui embaixo nós temos um amplo espaço onde o povo poderia ficar. Então eu tenho uma cordilheira aqui, que é o Horebe, né? Aqui os dois braços do Mar Vermelho, e nesse ponto vermelho aqui é o Monte Sinai. Então a cordilheira, o Monte Sinai, os braços do Mar Vermelho e aqui um planalto onde o povo poderia ficar esperando que Deus explicasse, desse e explicasse para Moisés as leis todas, as regras todas, inclusive o decálogo, os 10 mandamentos. Então vejamos aqui, fechamos a primeira parte, já falamos da opressão, já falamos do livramento, falamos do êxodo, falamos da marcha e de todos os problemas que aconteceram nessa marcha. Então agora nós estamos chegando na parte em que Deus vai trazer a lei para as pessoas. Então aqui nós já estamos na terceira parte do livro do Êxodo. A lei era uma coisa bastante comum naquela época. Muitos povos tinham lei. As leis mais antigas que ficaram para a história, que a arqueologia encontrou corpos de leis que a arqueologia encontrou, podem ser, por exemplo, a mais antiga de todas é a de Ur-Nammu, na cidade de Ur. Lembram lá de Abrão? Pois é, a de Ur-Nammu. Nammu era o deus daquela região. A de Lipit Star de Izim, Star, a deusa Star da região de Izim, é a segunda mais antiga. A terceira mais antiga é o código de Exuna, do deus Exuna. Depois nós temos o código de Hammurabi. Todo o pessoal que estuda direito já ouviu falar do código de Hammurabi. É a lei mais antiga e mais famosa que nós temos, que nós conhecemos. Ela ainda existe, ela está em pedra e era de um governante chamado de Hammurabi. Ele era um doutor da lei, Hammurabi. Nós também podemos encontrar as regras dos hititas, as regras dos medos, a regra dos assírios. Então nós vamos encontrando regras. Então não era uma coisa fora do comum um povo ter leis. O que era fora do comum
é exatamente a qualidade, a profundidade desta lei que Deus vai trazer. Então, aqui, na lei do Senhor, não é só o aspecto espiritual. Quem estuda direito sabe que muito da legislação chamada mosaica, porque ela foi dada aqui, nesse momento histórico que nós estamos estudando, esta lei que ficou conhecida como lei mosaica, ou como Torá, ou como a lei de Moisés, esta é uma lei que se diferencia de todas as outras, porque ela é muito mais profunda, muito mais protetiva, muito mais ética, muito mais moral do que todas as outras. Bom, Deus então vai entregar a lei para Moisés. É o que nós vamos ver nos próximos vídeos. Então aqui nós vamos ter momentos específicos. O anúncio solene da lei, a revelação do decálogo, o código da aliança, que são todas as outras leis civis, religiosas, sacerdotais, a ratificação que o povo aceita esta lei, o anúncio de uma aliança com relação ao sábado, que vai selar esta aliança, e uma renovação da aliança, porque eles pecam, eles saem fora da regra que acabou de ser dada, então tem que ser renovada. Então esses são os momentos que nós vamos ver nesta terceira etapa do livro de Êxodo. 3 meses depois de sair do Egito, eles chegam ao Monte Horebe. Quem sobe ao Sinai é apenas Moisés. O povo fica naquela planície cuja imagem nós mostramos até um pouquinho antes. O núcleo da aliança, o que fazia parte do centro da aliança? Qual era o mais importante da aliança? O povo era a propriedade de Yahvé, de Deus. E eles, o povo, deveria se constituir em reino de sacerdotes, nação santa. Por quê? Porque Deus é santo e, portanto, a nação tinha que ser santa. Então, eles deviam total obediência a Deus, fidelidade aos preceitos. O que eles tinham que fazer era colocar em prática agora todas as regras que já estavam no coração deles, mas que agora estava sendo escrita para eles. Deus diz que ele os trouxe sobre asas de águia. A águia é um animal que voa muito alto. E existe uma forma interessante dela ensinar os seus filhotes a voarem. Ela empurra do ninho e faz com que eles batam asas e tentem voar. Só que interessante que enquanto eles estão tentando voar, ela fica por baixo do filhotinho, para que se o filhotinho não conseguir, ela sustente nas suas asas. Era isso que Deus estava fazendo. Deus estava forçando o povo numa prova durante essa ida no deserto, todo esse momento, mas ele estava dando suporte por baixo do povo. O povo, a casa de Jacó, todos eles deveriam escutar, guardar a aliança, guardar o mandamento. Eles deveriam ter total fidelidade e obediência aos seus preceitos. A legislação é a base. É a base pela qual o povo vai passar a viver, os judeus ainda vivem com base nesta regra, e a depender de Deus. Portanto, este momento está nascendo a nação dos israelitas. Os judeus estão nascendo aqui. Ele dá instruções, ele demarca os limites, o povo não devia se aproximar tanto do lugar sagrado, só Moisés vai poder subir,
e num determinado momento Josué vai até um ponto, os anciãos vão até um ponto, e no final, né, o cume lá do Sinai, somente é Moisés que sobe. Ele demarca esse limite por quê? Porque o lugar onde eles estão é o lugar de habitação do Senhor, é aquele momento em que Deus desce até aquele local para dar a lei, portanto é um local santo. E aí o povo tinha que se santificar. Foram 3 dias de preparo para isto. Quando todos estavam preparados, Deus se manifesta. É o que nós chamamos de teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação visível do poder de Deus. Ele se faz anunciar por um som de trombeta, trovões e relâmpagos. Imagina aquele monte tremendo de som de trombeta. Não tinha ninguém tocando essa trombeta, amados. O som de trombeta era divino. Trovão, relâmpago, é como se o monte fumegasse. O monte fumegava, né? Porque Deus estava ali. Era a presença de Deus, era a teofania, né? O povo, então, olha tudo aquilo e ele fica com tanto temor de Deus que ele diz: Moisés, fala você com Deus e depois você fala para nós o que é, né? E aí Moisés falava e explicava isso para o povo, e o povo dizia: nós concordamos, nós concordamos. O povo seria o tesouro de Deus. Ele mandaria seu anjo diante dele para o guiar. O que é o seu anjo? É ele mesmo. É o próprio Deus que vai à frente, tá? Para o guiar e proteger. As nações lá de Canaã, né, na terra que o povo iria conquistar, estava sendo dada por Deus. Todo aquele povo seria lançado fora, seria destituído dos seus lugares, para que o povo de Deus assumisse a terra prometida para Abrão, Isaque e Jacó. Eles seriam livres da fome, da peste. Mas, em contrapartida, o povo deveria obedecer, deveria ser fiel. Não deveria adorar outros deuses, mas dar culto apenas a Yahvé, apenas ao Senhor nosso Deus. O povo então concorda com tudo isso e eles selam esta aliança fazendo os sacrifícios em honra e adoração ao nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos.